Eu queria falar da Neoquímica Arena. Ontem à noite aconteceu uma reunião do CORE com a diretoria importantíssima, confirmando que há o acordo sim com a Caixa. Vessone, já está assinado? Não, não está assinado. Homologado? Não. Anunciado com coletiva de Corinthians e Caixa? Não. Mas por que você falou que tem um acordo? Porque o Corinthians, a diretoria fez o acordo nos bastidores e tem que passar para os seus órgãos fiscalizadores. E é assim que as coisas nos clubes têm que ser. Você tem o CORE, que é o Conselho de Orientação, o Conselho Fiscal, exatamente para isso. Para não deixar uma pessoa tomar uma decisão. Você tem que ter órgãos com mais cabeças pensantes e que cobrem, que questionem, que perguntem. É assim mesmo que tem que ser. O Flamengo se organizou muito por conta disso. Qualquer acordo comercial que o Flamengo faz pode ser um patrocínio da manga, eles têm que passar pelo conselho deles lá e acabou, meu amigo. Ah, mas vai vazar para a imprensa. Dane-se que vai vazar. O importante é ter a transparência. E é o que a gente sempre fala aqui para vocês. Ô, Vessone, mas por que eles teriam que anunciar que o Gil, qual é o tipo de lesão do Gil? Porque o torcedor do Corinthians merece saber. Porque esse clube não existe sem sua torcida. É simples assim. Ô, Vessone, mas esse número é um acordo que deveria estar entre Corinthians e Caixa. E aí? E a torcida não merece saber isso? Vai ficar o quê? Duas pessoas resolvendo, três, e um clube desse tamanho não vai passar para o seu conselho de orientação, conselho fiscal, para a sua torcida? Não existe isso, né, gente? Vamos lá, é um clube popular isso daqui. Isso é uma instituição de mais de 100 anos, pô. Tá de brincadeira. Isso não é só, as coisas não tem que ser assim. Negocia, conversa em paz. A hora que resolveu, chegou, tem que falar para todo mundo. Então tá aí, ó. Diretoria do Corinthians se reúne com o CORE e passa números do acordo com a Caixa. Vamos lá para vocês entenderem. O acordo ficou em 611 milhões, com prazo final de pagamento 2041. Você tem hoje 300 milhões de name rights. Vessone, mas e o IGPM? Não vai corrigir? Vai. Esse valor, a diretoria já fala em 400 milhões daqui quando no acordo de 20 anos. Mas eu não vou pegar os 400, eu vou parar no 300. Por que você vai parar no 300, Vessone, se vai ter a correção? Porque o parcelamento, as parcelas da Caixa também tem juros. Porque você vai pagar até 2041. Você tem 17 anos para pagar. Então eu não vou contar nem os juros, os juros do bem, nem os juros do mal. Por isso que é mais fácil na nossa cabeça. 611 e você tem 300 no name rights. E você tem 17 anos para pagar. Para vocês entenderem, 22 e 23 e 20, começo de 24, o Corinthians vai pagar os juros. Que juros são esses? Quanto é, professor? Quanto é, eu não sei. Mas é os juros do que deixou de pagar agora durante a pandemia e enquanto estava o acordo na justiça. O juiz estava deixando as partes conversarem. Então o Corinthians não pagou nada até agora. Ficou esse tempo todo sem pagar, mas vai pagar os juros agora, 23 e 24. Ele vai começar a pagar o principal e amortizar o principal a partir de 25. Acho que é final de 24, por isso que se fala 25, tá? Só para vocês, outubro, novembro ali de 24, por isso que está falando em 25. Então vai pagar 23, 22, 23 e 24, alguma coisinha de juros. Mas o amortizar o principal a partir de 25, tá? Para vocês entenderem. Põe aquele quadro que eu te mandei, Cris. Esse quadro é muito importante, gente, para vocês entenderem. Eu fiz questão de trabalhar um quadrinho assim e vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. Gente, é o seguinte, o estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele fica completamente autossustentável. Um trabalhinho minimamente bom, pague as parcelas e a manutenção com o pezinho nas costas a partir de agora. E vocês vão ver que o name rights tem um impacto muito importante, muito grande nisso. A gente critica muito o Andrés, eu critiquei muito o Andrés, vocês são prova disso. O quanto eu levantei de excesso de contratações, o homem é bravo comigo, o homem fica bravo comigo, mas a gente tem que ser muito, 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 muito honesto com ele. Ele merece
uns parabéns gigantescos por esse name rights. Conseguiram o name rights no meio de uma pandemia de 300 milhões, o que dá 15 milhões por ano, mas repito, com correção de GPM, e eu não entendo nada, mas eu vi gente comentando até no chat que esse cálculo de GPM aumentou muito até nos últimos tempos, e para o Corinthians é maravilhoso isso agora. Essa taxa aumentou demais do governo, enfim, e isso para o Corinthians vai ser muito bom. Por isso que o Corinthians contabiliza não só mais 300 name rights, mas acha que vai dar uns 400 milhões no final de 20 anos só de name rights. Olha o tamanho disso, desse impacto. Gente, vamos lá. Esses valores são líquidos. Vessone, o Corinthians só faz 40 milhões de bilheteria? Não. A média, Vessone, mas esse ano vai passar de muitos mais milhões. Esse ano é Libertadores. O ano passado teve Libertadores? E o retrasado teve? E o 2017 não foi só Sul-Americana? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma média. Na média, o Corinthians faz 60 milhões bruto de bilheteria e 40 líquido. Por isso que eu pus o 40 aí. Ô, Vessone, mas onde vai esses 20 milhões? INS, é tudo que aparece nos borderos dos jogos. Bilheteiros, catracas, arbitragem, que mais? INSS, a taxa da Federação Paulista, tudo que desconta num borderô dá mais ou menos 20 milhões. O líquido dá uns 40 de média no ano, tá? Só para vocês entenderem. Propriedades, acordos comerciais, parcerias e eventos, de 15 a 20 milhões. Ô, Vessone, o que é isso? Camarotes, cativas, estacionamentos, bares, restaurantes, publicidade estática, casamentos, shows do lado de fora e deve ter agora do lado de dentro. Tudo que é consumido, tudo que está no entorno que não é venda de ingresso. E aí o principal, camarotes e cativas que dão um dinheiro importantíssimo para o Corinthians. A soma é mais ou menos entre 15 e 20 milhões de reais. O name rights de 15, repito, vai ser mais, Vessone? Vai ser mais. Eu estou falando do básico, até porque a parcela que eu vou falar embaixo, ela também tem o jurinho. Então, tá no 0 a 0 para ficar mais fácil na nossa cabeça. O Corinthians faz de receita entre 70 e 75 milhões. Vessone, mas esse ano não vai fazer mais para a Libertadores? Vai fazer mais. Muito provável. E se passar, então, for passando de fase, meu Deus do céu. Mas eu estou tendo uma média. Isso é uma média, viu, gente? É uma média anual de 70 a 75 milhões. O que o Corinthians paga? A Caixa Econômica Federal, 35 pau, vai ser mais ou menos a parcela. Por quê? 611 dividido em 17 anos. Então, eu estou tirando 23 e 24, que é os juros. 22 e 23 e boa parte de 24. Esse jurinho não vai entrar. Ele amortiza o principal, que é o 611, a partir de 25 até 2041, são 17 anos. Então tá dando 35 aí, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim. Manutenção. 25 milhões por ano. Vocês acham que ter um estádio daquele tamanho é fácil? Não é fácil ter um estádio daquele tamanho. Com aquela tecnologia, com aquela conforto, com aquela qualidade. Não é fácil. Então você paga mais ou menos 25 milhões de manutenção. 2 milhões e alguma coisa por mês. Ô Vessone, o que é manutenção? Tudo que acontece sem ser no dia do jogo. Você tem 3 turnos de segurança, você tem seu administrativo, seus gastos na CVM, que você põe ali no negócio dos cotistas e tudo mais, do fundo que admite todas as taxas que o fundo tem. Você tem o seguro do estádio, aconteça qualquer coisa no estádio, você tem um seguro caríssimo que você paga. Você tem muitas coisas que você hoje tem que pagar. E aí, professores, se quebrar qualquer lâmpada, você tem que arrumar. Porque se você for deixando o seu estádio, implode todo o seu estádio. O seu estádio passa a quase não existir mais. Que é o que acontece, por exemplo,
com, sei lá, o estádio do Grêmio, lá o antigo. Você entra lá, você vê lá hoje, o negócio está tudo ferrado. Então, o que, que é a manutenção? Seguro, folha de pagamento. Aquilo é uma. A Neoquímica Arena deve ter 50, 60, 70 funcionários fixos. As taxas ligadas ao fundo, os impostos, os consertos em geral, como eu estou falando, energia elétrica, limpeza, gramado, equipe de segurança, jurídico. Gente, isso não é brincadeira, né? Então dá mais ou menos uns 2 milhões e pouco por mês. Então as despesas anuais, 60 milhões. Então, meus caros, hoje a Neoquímica Arena, com um trabalho minimamente bom, ela é autossustentável. Ok? Esses são os números aí para vocês. Ela se torna autossustentável. O Name Rights, ele te traz um impacto de segurança que você diminui o valor e ainda vai sobrar um dinheiro para... Vessone, não é muito que vai sobrar? Não, não é muito. Só que, peraí, você está pagando um patrimônio belíssimo como aquele, que mais cedo ou mais tarde você vai quitar, ou daqui a pouco entra um aporte de fora, um empresário, entra, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, e você entra uma bancada e falou, Caixa, diminui os juros aqui, ó, tá aqui, ó, tô quitando, tchau, tô indo embora, o estádio tá zerado. Pode acontecer. O Corinthians tem até 2041 para pagar, divide os 611, dá 17 anos, dá mais ou menos 35 milhões por ano. Mais essa manutenção. Então, meus caros, hoje o estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista é completamente autossustentável. Ele é muito pagável, ele não é pouco pagável. Repito, um trabalho minimamente bom, não precisa nem ser tão maravilhoso, você vai fazer essas receitas todas aí num ano normal. Um ano, então, de Libertadores, que você vai avançando, pelo amor de Deus. Só o jogo do Boca vai ser mais quase 5 milhões agora, terça-feira que vem. Com mais só o do Boca deu 10 pau, só para você ter noção do que 2 jogos de Libertadores, o impacto deles. Então, estou falando aí de médias, tá? Valores anuais e médias. Bilheteria 60 bruto, 40 líquido. Propriedades, acordo comerciais, parcerias e eventos de 15 a 20. Cativas, camarotes, estacionamentos, bares, restaurantes, publicidades estáticas, eventos, shows e tudo mais que acontece lá dentro. Aquilo é uma cidade. E o name rights de 15, brutão ali, 300 por 20 anos, 15 por ano é o meu brutão, tá bom? Então essa era uma informação importante que eu queria passar para vocês. O acordo com a Caixa está feito, repito, não está no papel, não está homologado. O Corinthians quer tentar fazer isso nos próximos dias, talvez até com um anúncio pela imprensa, tudo bonitinho, fazer um bom barulho aí com isso. E o Corinthians, enfim, acertando sua vida financeira do estádio em 611 milhões para começar a pagar a partir de 25. E 22, 23 e parte de 24, ele paga só os juros, mas o principal para pagar de 25 a 41, 2025 a 2041, 611 milhões. Então era informação importante que eu queria passar para vocês, trazer isso daí. A gente trouxe já ontem à noite a matéria e hoje eu precisava explicar isso para vocês. Então é um estádio agora autossustentável, claramente autossustentável.